Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 20 a 25. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI. Vamos ler assentados, mas com toda a reverência, a palavra de Deus, que Deus nos ilumine e nos abençoe. Diz assim: Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Guarde a palavra verdade. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Novamente, a palavra verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, guarde a palavra mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Palavras do Senhor. Na Copa do Mundo de Futebol de 1974, a Holanda era a grande favorita, a laranja mecânica. Ela contava com craques como Johan Cruyff e Neeskens. Era um time assim espetacular, se falava muito dele. Eu não era nascido ainda, mas dizem que era muito bom. Na final, que foi no Estádio Olímpico de Munique, a Holanda enfrentou a Alemanha Ocidental, do Franz Beckenbauer, e na ocasião quem ganhou, apesar da laranja mecânica ser um time assim que brilhava e todos falavam, foi a Alemanha Ocidental. Dizem que o time holandês, na ocasião, estava envolvido em muitos boatos. Temos o Osmar Antônio, não sei se ele está aqui, deve conhecer, lembrar dessa história. Ele trabalha, a profissão dele é trabalhar com esporte, né? Mas alguns dizem que os holandeses estavam cobrando para dar autógrafos. Outros dizem que a Alemanha Ocidental entregou o jogo para evitar a Holanda na segunda fase da competição. Havia ainda aqueles que diziam que o Cruyff era tão vaidoso que usava um uniforme diferente dos companheiros, né? O que é verdade, o que não é, a gente não sabe, mas fato é que o ambiente estava instável, cheio de boatos, de falsidade, desestabilizando times, mesmo sendo ele o favorito. Tem uma outra Copa, a Copa de Futebol do ano de 1990. Muito naquela época se falou do clima hostil que influenciou no resultado do Brasil, naquela que foi considerada uma das piores Copas do Mundo da história do Brasil, né? 2014 a gente não sabe, chegamos à semifinal, mas foi trágica, né? Na ocasião, o time comandado por Sebastião Lazzaroni, ele estava dividido por brigas, por conflitos, desentendimentos, e o Brasil foi derrotado nas oitavas de final pela Argentina por 1-0 e voltou mais cedo para casa. Nós estamos em época de Copa América e Eurocopa, certo, João Vitor? E daqui a pouco chega as Olimpíadas, muita gente falando sobre futebol e esporte coletivo, e isso me fez pensar a respeito da verdade, da mentira e da confiança. No esporte coletivo, eu não sei se o irmão ou a irmã já praticou o vôlei, o handebol, o futebol, né? No esporte coletivo a gente tem que ter confiança uns nos outros. Principalmente o Arthur, que até jogou como profissional por um tempo, o nosso querido e saudoso senhor Lorival Bastos também jogou no profissional, correto? Por um tempo ou estava seguindo essa carreira. A gente tem que ter confiança no olhar do companheiro, né? Tem que saber que se eu passar ali, ele vai estar ali, porque tecnicamente, taticamente, a gente combinou que era essa a posição que cada um tinha que estar, então quase que sem olhar eu posso passar ali para a minha esquerda, que eu sei que vai ter alguém ali posicionado. É confiança. É a confiança de que aquilo que foi treinado, aquilo que foi combinado, vai ser executado com excelência, e a confiança de que, executando aquilo que foi combinado, nós vamos ter um bom resultado e possivelmente a vitória. E aí, pensando nisso,
eu essa semana estava refletindo, qual que é a receita de uma equipe vitoriosa? Porque eu não sei de vocês, mas desde 2014 eu fico com um pouco de medo do Brasil, sabe? De passar vexame de novo. Eu estou um pouco inseguro. Eu até fiquei feliz que o Brasil perdeu ontem nos pênaltis para o Uruguai, para não ter um vexame contra a Argentina no final, sabe? Bom, podia até perder para a Colômbia já nas semifinais. Mas qual que é o segredo? Aonde que a gente está falhando, Júnior? Você que gosta tanto aí de futebol, o que é o segredo de uma equipe vitoriosa? Qual que é a receita de uma equipe vitoriosa? E essa reflexão sobre a verdade e a mentira, ela pode ser muito relevante também para nós hoje. Uma vez que o casamento, nós estávamos aqui com o Juca, a pastora Priscila fez a recepção pela primeira vez da Elis, ele é uma equipe, né? Marido e mulher são uma equipe. Eu, mais do que nunca, tenho percebido isso hoje, com a responsabilidade de criar 3 crianças. Nós somos uma equipe. Eu amo a minha esposa, ela me ama, né? Mas nós, um joga a bola para o outro, né? Agora é com você. A minha esposa não está muito, está se recuperando de uma situação de saúde, e aí está comigo a bola. Daí eu acionei a Pri e falei, Pri, eu que estou com as 3 crianças hoje. E aí a gente se organizou, né? Mas eu que estou agora cuidando das crianças. Daqui a pouco a minha esposa volta a estar ali. E a gente vai trocando, né? O trabalho é uma equipe. Ainda que você trabalhe sozinho, ainda que o Zig tem lá o trabalho dele mais solitário, de analisar, eu achei incrível o trabalho do Zig, eu achei muito legal, de analisar as próteses e ver, né, o que está acontecendo. Ainda que seja solitário, provavelmente ele tem um chefe, ele tem um subordinado, ele tem alguém, né? Na igreja nós somos uma equipe, nós somos um corpo, onde cada um tem o seu trabalho. E nessas ocasiões, lembrando a Copa do Mundo de 74 e a de 90, a verdade e estar longe de boatos é muito importante. A mentira, ela é trágica para um casamento, na criação dos filhos, na igreja, nos negócios, no trabalho. A mentira é trágica, todos nós sabemos disso. Mas às vezes nos envolvemos em situações de mentira. Às vezes mentimos. É muito difícil de assumir que às vezes nós mentimos, porque parece um pecado muito feio, e de fato é. Mas às vezes mentimos, e eu vou tentar mostrar para a gente quando às vezes nós somos tentados a cair na mentira. E a mentira, ela faz uma equipe favorita perder o título, e a mentira faz um casamento alicerçado no Senhor se desestabilizar. A mentira faz uma igreja que tem o poder do Espírito Santo, não é redundante o que eu vou falar, mas não andar para frente, né? A mentira, ela é muito prejudicial. E daí, para começar, eu gostaria que você pensasse de 0 a 10, o quanto as pessoas que convivem com você confiam em você. De 0 a 10, sendo 0 não confiam nada, 10 confiam de olhos fechados. O quanto as pessoas confiam na palavra que você... Eu não estou falando de traição marido e mulher, eu estou falando da palavra que você dá, que se sustenta. Não, eu prometo que eu vou tomar o remédio no horário certo. Você esquece daí de tomar o remédio? E aí o seu cônjuge tem que ficar lembrando, porque pode ser que você esqueça. Não, eu prometo que eu vou melhorar e vou cuidar mais da minha saúde. Quer dizer, quando as pessoas olham para você, elas confiam de 0 a 10? Você considera que as pessoas têm uma confiança, que a sua palavra se sustenta, que você está lá no momento que a pessoa precisa? As pessoas confiam em você como alguém que está contribuindo para a edificação do seu lar? Ou você é alguém que é alvo de cuidado? Dia desses, conversando com um amigo que é psiquiatra, médico, ele falou, Paulo, ele é um bom companheiro, a gente sempre bate papo de Niterói, ele falou, ele é presbiteriano, ele falou, Paulo, a idade sua é uma idade que a gente vai percebendo que a gente deixou de ser as pessoas que são alvo de cuidado e passa a ser alguém que passa a cuidar dos outros, né? Os outros podem confiar no meu cuidado, na minha preocupação para com eles, ou eu acabo ainda sendo alguém que é alvo do cuidado? Esse tipo de reflexão que eu quero ter hoje à noite à luz das Sagradas Escrituras. Um dos pilares para uma equipe vitoriosa, seja no seu casamento, é a verdade. A luz
a verdade, a purificação, a nova vida. Esses são os fundamentos sobre os quais o ser humano se sustenta, o cristão. Porque Cristo é a luz do mundo, Ele é a verdade, Ele é a nova vida, Ele é a rocha. Ou deveria ser, porque às vezes nós saímos desse lugar de sustentação. Então, todo diálogo, toda relação, toda história devem ser fundamentadas na verdade. Parece que eu estou chovendo no molhado, mas é um chover no molhado necessário. Porque no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo choveu no molhado. O apóstolo Paulo, ele afirma que nós devemos deixar o velho homem, que se corrompe pelo engano, e nos revestir do novo homem, que se fundamenta na verdade. Então o velho homem, ele se corrompe. Como? Através do engano, da mentira. Mas o novo homem se reveste do quê? Da verdade. Desde cristão nós aprendemos a não falar mentira. Até os não cristãos, os não crentes, sabem que a mentira não é legal. Porque existe aquele ditado popular, que a mentira tem perna curta. Então a gente sabe, não precisa ser cristão para saber disso, mas especialmente como cristãos, que sabemos que Cristo é a verdade, nós devemos sempre trabalhar com a verdade. Mas não são poucas as vezes em que nós somos ou seremos tentados nesse fundamento da verdade. Porque a mentira, ela não surge como um mal, mas ela surge como uma solução. A mentira parece uma luz no fim do túnel, uma salvação para os nossos problemas, e de fato, num primeiro momento, aparentemente ela apazigua situações. Eu vou dar alguns exemplos de mentiras que nós somos tentados a viver, seja na igreja, no casamento, aonde quer que seja. Não só as crianças, adolescentes, pai de junior, nós também. Primeiro exemplo é a mentira espontânea. É aquela mentira que ela é no calor do momento. Eu chego e falo assim para a Catarina, tadinha, ela não está aqui para se defender. Filha, foi você que deixou a luz do quarto acesa? Não, pai, não fui eu. É aquela mentira que não deu tempo de raciocinar. Como às vezes você tem medo de ser pego, de ter errado em alguma coisa, a sua primeira resposta é não. É aquela mentira espontânea. Estevão, foi você que comeu todo o pudim? Não. É aquela mentira sobre a queima-roupa, assim. Não dá tempo de você pensar, e a primeira reação é mentira. Para querer, porque ela parece uma solução. Não, eu vou responder a mentira, ninguém vai descobrir, e é uma mentirinha pequena, porque o negócio da luz acesa aqui vai acabar com o mundo, vai acabar com a... Não vai acabar com nada, então eu vou dar aquela mentira, a mentira espontânea. Segunda mentira é a mentira pensada. Eu já fiz uma dessa, eu acho que todos nós. Uma vez, eu jogava bola na garagem de casa, lá na rua do Jaguaribe, na Vila dos Lavradores. Eu era criança, eu gostava muito de jogar bola. E eu jogava bola na garagem. Nossa, eu não sei como meu pai e minha mãe tinham paciência, porque cada bolada no portão era uma barulheira. E hoje em dia, às vezes, eu fico incomodado com o volume da televisão dos meus filhos. Eu falo, eu tenho que aprender a ter paciência, porque Marília, o que eu chutava naquele portão, eu acho que os vizinhos até, não sei se eles gostavam muito de mim. E eu jogava a bola na garagem, e tinha um lustre bem bonito. Minha mãe era muito... gostava muito da beleza, da estética, das coisas, e tinha um lustre bem bonito, assim. E ela já tinha falado 1 milhão de vezes sobre aquele lustre, Só que ela tinha ido no supermercado. Eu lembro até hoje, tem coisa que a gente lembra, E eu quebrei o lustre. Eu chutei, a bola pegou no lustre, e eu estava jogando sozinho. E aí eu fiz aquela mentira pensada, porque deu tempo de articular a mentira. Ela estava no supermercado, eu fiquei pensando, o que eu vou falar, meu pai? Eu vou levar uma bronca. Minha mãe era brava, e ela tinha falado que não era, eu não tinha nada a meu favor, E eu tinha lá meus, 8, 9 anos, eu sei que eu fui pensando, eu não lembro a mentira que eu contei, mas está na cara que eu achava que minha mãe tinha olhos na nuca, porque eu fazia uma coisa escondida e ela descobria. De verdade, eu não sei como. Hoje em dia eu fico pensando, como será, Agora eu sou adulto, será que a gente deixa na cara, que fica na cara que a gente mentiu? Eu não sei, eu sei que ela sabia. E ela descobriu, que eu levei, e aí eu levei mais pito ainda, porque eu falei mentira. Eu acho que ela ficou mais brava pela mentira que eu contei, planejada, do que pelo próprio lustre, Tem o terceiro tipo de mentira, que não é nem espontânea, nem planejada, mas é uma mentira, de certa forma é espontânea, mas é a vaidosa. Aquela mentira assim,
Ai, eu recebi uma rosa hoje. Foi você que mandou? Fui eu que mandei. Você quer ganhar o mérito daquele. Foi você que arrumou a cama hoje? Né? Fui eu. E não foi, né? Foi outra pessoa. Você quer se beneficiar. E tem uma mentira que essa é perigosa, viu? Porque tem até crente que acha que não é tão ruim. E eu vou provar por A mais B que é a mentirinha do bem. É a mentirinha do bem. É aquela que, ela é do bem, Paulo, ela é do bem. Eu vou dar um exemplo de mentirinha do bem e eu vou tentar provar que ela não é nada do bem. Como o inimigo, o diabo, pode usar uma mentirinha do bem para causar. Imagine que eu estou indo para um casamento e minha esposa, ela está 2 horas se arrumando para o casamento e ficando linda ali, né? Ela já é linda, minha esposa, mas ficando bonita com a vestimenta, a maquiagem e tal. E faltam 10 minutos para sair de casa. E ela está 2 horas se preparando. E ela chega diante de mim e fala: ai, como que eu estou? Eu estou bem. E eu não gostei da roupa. Vamos dizer que eu não gostei da roupa. Ela é linda, né? Mas eu não gostei da roupa. Não é uma roupa que eu acho que tem outras que seriam mais legais. Mas faltam 10 minutos para eu sair. Ela ficou 2 horas se arrumando. Se eu falar que não ficou bem, vai ficar ruim para mim, porque ela vai meio que chateada, não se sentindo bonita, e ao mesmo tempo, vai dar ruim. Eu vou falar que ficou bem. E eu falo: você está ali, essa roupa é linda, é um espetáculo, amor. Uma mentirinha do bem, porque ela vai ficar feliz, não vai dar ruim para ninguém, né? Certo, Elcio? Mas é uma mentira, não é uma mentira? Eu acho ela linda, mas a roupa não ornou. E eu sigo com essa mentirinha do bem, tá? Com essa mentirinha do bem. E aí o inimigo sabe das coisas, sabe que talvez ele já viu eu falando que aquela roupa não gostava para alguém, enfim, e ele sabe. E eu vou para a festa. Aí, para o casamento, tem a festa. Na festa, surge alguma situação de desentendimento entre eu e minha esposa. Algum desentendimento que se agrava no calor do momento. O inimigo, ele consegue causar problemas para a gente. E ali naquele desentendimento, ela fala: ai, Paulo, por que você não foi fazer tal coisa e tal? E eu falo: Maria, olha essa roupa que você veio. E eu solto que eu não gostei da roupa. Bem naquela hora. O que vai acontecer? Ela vai falar assim: peraí, você falou para mim que você gostou da roupa. E agora, no calor do momento, no momento do conflito, você diz que não gostou. Peraí, então eu posso confiar em você? Porque quando você está... E aí começa a virar um problema. Não vira? Vira um problemão. Porque daí ela vai começar a ficar desconfiada. Porque a próxima vez que ela perguntar se eu achei legal alguma coisa, quem garante que eu vou falar a verdade porque eu falei a mentira? Está entendendo, Isadora? Pastor, mas o que o senhor faz numa situação dessa? É complicado. Eu não vou dizer que não é complicado. Mas a sugestão e a orientação que eu daria, à luz das Sagradas Escrituras, é ficar sempre com a verdade e falar: Mariana, eu acho você a pessoa mais linda. Eu espero que ela esteja assistindo, né? Linda, é o amor da minha vida. Essa roupa não é a que eu acho mais bacana. Eu acho que tem outras, mas você é linda, está linda. Ou seja, estou falando a verdade, que eu acho ela linda e que ela é linda, e que essa roupa não é a mais bacana. Não vai ser a situação mais confortável do mundo, talvez, mas é a verdade. E aí ela sabe, Josélia, que ela tem um marido que fala a verdade, um marido que conversa, um marido que ela pode confiar, ainda que a situação seja mais difícil. Entende a mentirinha? A dificuldade da mentirinha? A mentirinha, ela parece que não vai ter problema, mas ela pode ter, porque no final toda mentira é uma tentativa de esconder a verdade. Toda mentira encobre quem nós somos ou o que nós fazemos. Então, reconhecer a verdade, de certa forma, é uma exposição de quem nós somos, incluindo as nossas fragilidades. O apóstolo Paulo não trata da mentira nesse texto, mas da vida errante que é guiada pelo engano. E aí eu quero dar 2 breves orientações para você fugir da mentira, para ter uma vida madura no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Não caia na mentira, porque a mentira, ela é arma para o inimigo das nossas almas, tá? Ela não é o caminho de Deus. O primeiro é o reconhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, ele diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, segundo as paixões do engano.
Quanto ao trato passado, quanto à sua velha vida, aquilo que às vezes vai surgir, as tentações, os pecados antigos, quanto a essa luta do espírito com a carne, quanto a esse trato passado, vos despojeis, tira essa roupa do velho homem, porque ele se corrompe com as paixões do engano. Ele está dizendo, reconheça que existe um velho homem, uma velha mulher, que vai te tentar até o dia que o nosso Salvador voltar. Seres humanos movidos por paixão e cegos por seus objetivos, podem muito bem gerar dor, divisão, fome, guerra e traição. O apóstolo Paulo, ele não floreia. Nós nascemos longe de Deus, vivemos segundo as inclinações da nossa carne, dos nossos desejos. O velho homem é o velho modo de vida, e o novo homem é a vida nova dada por Deus. O que não orna é sermos um novo homem com práticas do velho homem, é sermos um vinho novo em odres velhos. Isso não orna, não casa, não funciona, não será benéfico para nós. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Em outras palavras, revistam-se do novo de Deus, e neste novo invista a sua sabedoria, o seu tempo, os seus dons, os seus esforços, porque para ser um discípulo que faz discípulos de Jesus, nós devemos sinalizar para o mundo o novo de Deus em nossa vida. Então fale a verdade. Agora eu vou tocar em alguns pecados próprios da nossa época, né? O pecado da pornografia. Ontem estava conversando com alguns homens, amigos, um dos nossos amigos esteve num evento de homens, e nesse evento de homens organizado por uma igreja aqui da cidade, foi dito que 75% dos homens veem pornografia. É um pecado, não agrada a Deus. O pecado da maledicência, ou da fofoca. Nós vivemos numa época da fofoca, né? O que é o Big Brother Brasil, ou todos esses programas, como que chama esse tipo de programa? Realities. É para fofocar, para falar da vida alheia, está muito impregnado. É pecado. Então, vamos partir do começo, do princípio. Peça ajuda. Confesse uns aos outros em confiança, em quem você confia. Seja cuidadoso em confessar seus pecados. Mas confesse. Seja sincero com Deus. Fala: Deus, maldito homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Sabe? Vou ser redundante de novo. Enfrente de frente. Confronte. Lute. Batalhe. Mas não caia no pecado, porque é uma mentirinha, como eu contei essa situação hipotética minha com a Mariana, pode virar um problema muito, muito grave. Mentirinha, alguns chamam de brecha, que é esse lugar que vai te desorientar, que vai te fazer se sentir culpado, que o inimigo, que é o acusador, vai poder apontar o dedo. É aquele lugar que vai te perder o foco. E sabe por que ela é ruim, Edielce? Porque às vezes naquele dia Deus quer que você dê uma palavra boa para alguém no supermercado. Deus sabe, porque Ele é soberano, que você vai cruzar no supermercado com alguém que está... Vamos aqui viajar hipoteticamente, tá, Andressa? Ela vai encontrar alguém que está melancólico, está triste. E Deus vai falar assim: hoje a Edielce vai ser minha missionária, vai encontrar a pessoa no supermercado e eu vou usar ela para dar uma palavra de vida. Então esse é o plano de Deus. E aí a Edielce fala uma mentira naquela manhã, ou dá esse espaço para uma desordem, né? E ela sabe, porque ela é cristã. E aí isso desorganiza a mente dela, os sentimentos, ela fica triste com ela mesma, ela perde o foco. E aí ela vai para o supermercado, só que na hora que Deus poderia usá-la, ela está tão perdida naquele pecado, naquilo que desorganizou a vida dela, que a Edielce passa reto pelaquela pessoa, não fala absolutamente nada para aquela pessoa e vai para casa. E aquela pessoa volta para casa tão melancólica quanto estava. Então, o pecado, ele limita a obra de Deus na nossa vida e naquilo que a gente ia fazer na vida do outro.
O pecado, ele nos corrompe, ele nos suja, ele nos confunde, ele nos faz mal, Por isso que Deus quer tanto que nós não pequemos, não comamos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente deixa de ser bênção, porque na hora que Deus ia te usar, que você ia ser sal e luz, o pecado, o inimigo das nossas almas te puxou a perna, você caiu e você não foi bênção, e você deixou de ser usado por Deus, e deixou de ter um testemunho para contar. Estão entendendo a gravidade do pecado? Daquilo que Deus podia fazer através de você e fazer em você, o caos que pode causar no casamento, o caos que causou aqueles boatos, causou na laranja mecânica, né? Então devemos reconhecer a verdade de que o velho homem luta com o novo homem e que não orna termos uma vida de mentira, quando na verdade somos novas criaturas, filhos e filhas de Deus. O primeiro passo do discípulo que faz discípulo é o arrependimento. A oração do justo é poderosa e eficaz, amém? A oração do justo é poderosa e eficaz? Sim. Então, se sua luta é com a pornografia, com a maledicência, com o que quer que seja, ore e confie pela fé. Senhor, não quero mais, não quero falar mentira, a minha reação espontânea é sempre uma mentira, ou eu às vezes tenho a mentiria do bem, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Quando João Batista prepara o caminho para o ministério de Jesus, o que ele diz? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Para termos uma equipe vitoriosa, nós devemos estar sustentados na verdade. A restauração de Deus no mundo passa pela verdade. A restauração de Deus na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, passa pela verdade. Porque a verdade é o instrumental de Deus e nunca há mentira. Se o seu ambiente profissional ou financeiro tem uma chance de restauração, passa pela verdade. Ontem teve reunião no presbitério, eu estive com o presbítero Morosini, que está por aqui, e nós, numa ocasião, discutimos sobre uma situação de falta de verdade. E o quanto essa falta de verdade trouxe o caos numa situação específica que aconteceu na caminhada das igrejas do nosso presbitério, em uma situação específica lá que foi detectada. E aí tem que ter o arrependimento. Então troque os boatos pela autenticidade, a falácia pela vida plena, porque Deus irá agir na sua vida com todo o poder, com toda a plenitude de um discípulo que faz discípulos de Jesus, quando você está entregue verdadeiramente na mão dele e não segurando nada para que ele não trabalhe. Quando confessamos nossa condição pecaminosa e pedimos ajuda, ele nos conduz conforme 1 João, capítulo 1, 7, ou 1ª carta de João, capítulo 3, versos 7 a 9. Então, trabalhe com a verdade, seja inteligente, procure os mecanismos para você poder se abrir com segurança, confessar o seu pecado a pessoas confiáveis e tratar com coragem. O segundo aspecto, indo já para o final, 12:05, é guardar-nos das falsas confissões, meio-dia, das falsas confissões. Existe a falsa confissão, que é aquela confissão que sai da boca, mas nasce morta, porque ela não é verdadeira, ela não é frutífera. Confessamos apenas para o outro parar de incomodar. Alguns exemplos: Balaão, Acã, Saul. O breve catecismo de Westminster diz assim, abre aspas, o arrependimento para a vida é uma graça salvífica, olha que interessante, por meio do qual um pecador, tendo verdadeira noção do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e horror por seus pecados, abandona-os e volta para Deus inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Então o arrependimento, diferente do remorso, ele é uma graça salvífica. O arrependimento não tem origem no estado emocional de tristeza, não é um mero sentimento de culpa ou de surpresa em ser pego. O arrependimento verdadeiro, ele é diferente, ele vem do alto, ele é um presente de Deus e acontece justamente quando Deus nos conscientiza de nossa condição. Por isso, não se deve forçar ninguém ao arrependimento, mas ajudar a pessoa a confessar os seus pecados, na esperança de que Deus conceda o arrependimento ao coração dela.
Confissões de pecado ineficazes são, em essência, confissões de pecado sem a presença de Deus. O remorso é resultado de temer ao homem. O arrependimento resulta de temer a Deus. O remorso nos leva a encobrir e proteger o erro do olhar do outro. O arrependimento faz com que reconheçamos a nossa condição e aceitemos a graça de Deus. O remorso busca primeiro a redenção pessoal. O arrependimento busca primeiro a Deus. A pessoa em remorso diz: ai, eu não acredito que eu fiz isso. Ai, eu não sou desse tipo de pessoa. Foi um deslize. O arrependimento afirma, o arrependido afirma: miserável homem que sou. Romanos 7:24. Porque o arrependimento é uma graça que produz vida. Confissões de pecado ineficazes são, em essência, confissões de pecado sem a presença de Deus. Eu prometo que eu estou indo para o final, que hoje o culto foi bem festivo, mas fiquem só mais um pouquinho comigo. Uma vez, foi terrível. Um cidadão, ele traía a esposa, mas assim, de uma forma muito feia. Enfim, e a esposa, ele foi descoberto e ele veio conversar comigo. Né? E ele veio pedir perdão pelos pecados. Mas não era arrependimento, Isadora, era remorso. Ele queria chegar para a esposa e falar: procurei o pastor, falei que eu fiz o que fiz. Ele queria a redenção pessoal. Ele não estava entendendo a gravidade do tipo de vida que ele estava levando, sabe? E até hoje ele está na vida errada, assim, né? Ele não se arrependeu. Isso dói muito, assim. Porque você está olhando para a pessoa, você sabe que a pessoa ela está mentindo para ela mesma ao mentir para você de que ela está, né, porque ela está com remorso. E dá vontade de falar assim: irmão, você está vendo que da onde está levando tudo isso? Acorda, né? Dá vontade de acordar a pessoa, mas o arrependimento é graça. E a gente tem que orar e falar: Senhor, que essa pessoa entenda realmente o que está acontecendo aqui, né? Quando nos arrependemos, não negamos nossas falhas, mas exaltamos a obra de Cristo na cruz do Calvário. Paulo deixa clara a diferença entre o remorso e o arrependimento em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então eu quero concluir perguntando: como a verdade pode melhorar você? Como a verdade pode melhorar você? Como a verdade pode melhorar o ambiente da sua casa? A verdade tem que ser o alicerce do novo e vivo caminho pelo qual Deus nos chamou a andar. Porque a verdade, ela cura mágoas, sara feridas e restaura relacionamentos. Tem aqui um princípio que eu quero deixar para vocês nessa manhã, que é o seguinte: pela graça de Deus, nós podemos nos empenhar em ser pessoas verdadeiras, que compartilham a nossa essência com o próximo, debaixo do cuidado de Deus e do chamado ao crescimento à santidade. Na arte para a mensagem de hoje, vocês vão ver que tem um espelho, e esse espelho ele representa a imagem que reflete de nós, que nós possamos ter o sotaque de Deus, ter o andar de Deus e ter o perfume de Deus que se sustenta na verdade. E eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Sonda-me, ó Deus. Eu vou ler e você repete essa oração, tá bom? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus, amém.